Louvado seja Deus. Essa Bíblia é de quem, irmão? Glória a Deus. Vê com os dá para os irmãos ver lá. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela que nos sacia, ela que nos dá vida, ela que nos alegra, é ela que nos dá a vida eterna. Livro de Neemias, procura lá para os irmãos lá, glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Vamos se ligar na palavra, vamos ligar nossos pensamentos lá no reino, que aí o Senhor vai falar conosco, aí o Senhor vai trazer a vida para a nossa alma. Glória a Deus. Neemias 6. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. Louvado seja Deus. Pode aumentar mais um pouco. Glória a Deus. Amém. Neemias capítulo 6. Todos os irmãos procurem a palavra aí. Glória a Deus. Neemias capítulo 6, versículo 1. Vamos ler a palavra. Sucedeu, mas, que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congrenemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentava fazer o mal. 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Número 3 novamente. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Amém? Vamos fechar nossos olhos. Feche um minuto dos nossos olhos para o Senhor e vamos orar a Deus para que o Senhor fale conosco, igreja. Glória a Jesus. Oh Deus, Criador dos céus e da terra, bendito é o teu nome sobre todos os nomes, Senhor. Tu é o Deus que contempla nossos corações neste momento, Pai. Senhor, eu não sou digno, meu Deus, de levar uma palavra como essa. Eu não sou merecedor, Pai, mas o Senhor nos concedeu esta oportunidade, Jesus. Senhor, eu estou no meio dessa igreja, Pai, eu preciso ouvir Tua palavra também, não só eu, como todos os irmãos que estão aqui, e como todos os irmãos que estão lá na live também. Meu Deus, tira todo o embaraço e todo o impedimento do inferno, Pai. Senhor, tira a nossa mente das coisas deste mundo e das coisas terrenas. Perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas dívidas, Deus. Fala conosco,
Fala com nossa alma, meu Deus. Nos alimenta nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica um minuto em silêncio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, acabamos de ler uma palavra aqui, meus irmãos, no capítulo 6 de Neemias, versículo 1 ao 3. Mas para nós começar a entender essa palavra, para nós entender o que Deus quer falar conosco, para nós compreender tudo aquilo que vai ser falado, nós temos que voltar para Neemias capítulo 1. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Neemias capítulo 1, meus irmãos. A Bíblia, ela vem nos declarar, ela vem nos dizer, ela vem nos anunciar que Neemias, ele está no palácio do rei, e o nome do rei é o rei Artaxerxes. E Neemias, meus irmãos, ele está ali por quê? Porque Israel, ele foi feito cativo por causa da desobediência, por causa do pecado do povo. Israel foi levado cativeiro. Deus sempre, ele quis um conserto com o homem. Deus, desde o primeiro momento que Adão e Eva pecam, Deus, ele já anunciava que ia vir o Cristo, que pisaria na cabeça da serpente. E Neemias, ele está na casa do rei. Israel foi feito cativeiro por causa do pecado. Porque o pecado é o que separa o homem de Deus. O pecado nos deixa longe do Senhor. Israel começou a desobedecer. Israel começou a se prostituir com deuses estranhos, com ídolos de madeira, de prata, de ouro. Israel começou a se desviar do caminho do Senhor. E Deus, ele queria um conserto com o teu povo, mas o povo não queria dar mais ouvido à palavra de Deus. E tudo que não provém de fé é pecado. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Israel, meus irmãos, não estava mais ouvindo a palavra de Deus. Israel foi levado cativeiro. Israel foi levado preso, cativo, por causa da desobediência. E em Deuteronômio 28 está descrito que as maldições só vêm para aqueles que desobedecem a palavra do Senhor. Quando desobedecemos a palavra de Deus, quando não estamos na presença da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada vem nos anunciar que tudo que é maldição começa a vir sobre a nossa vida. É a palavra de Deus. E começou a vir as maldições para Israel. E por que começou a vir as maldições para Israel? Por causa da desobediência. Não queria mais escutar a palavra, não queria mais obedecer ao Senhor, não queria mais fazer a vontade do Senhor. Então Deus, ele anunciou que iria acontecer isso com o povo, por causa da desobediência. Ó, o grave que é o pecado na vida de um homem. O homem que não confessa o pecado, enfermidades vão para ele. O homem que não confessa o teu pecado e não se arrepende, as coisas começam a dar errado na vida dele. O homem que não confessa o teu pecado e não se arrepende, tudo que vem
que é ruim começa a vir para cima daquele, porque ele largou a palavra do Senhor para fazer as vontades do mundo, para fazer as vontades da carne. Ele largou aquilo que era a vida para servir a morte. E Deus, Ele começa a olhar para a terra, Ele começa a olhar, e Ele vê que Jerusalém já estava toda destruída, porque Jerusalém foi levado cativeiro, e toda a cidade de Jerusalém começou a ser destruída. Por volta de 100 anos, meus irmãos, Jerusalém estava destruída, as pedras do muro já estavam derrubadas, as portas já estavam sendo queimadas a fogo. E por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado do povo. E Deus, Ele começa a olhar para a terra, Ele começa a contemplar a terra, e vê que aquela obra que Ele tinha começado lá em Abraão, estava sendo desfeita pelas mãos do homem. Olha só, acabei de ver aqui que você fez por causa do homem, por causa do homem, as maldições começou a vir sobre Israel. Por isso que a Bíblia Sagrada é bem clara nos dizer: maldito o homem que confia no homem, maldito sou eu que confio em mim mesmo, porque sou falho, sou pecador. E Neemias, ele estava na casa do rei, não tinha mais profeta, os profetas estavam servindo a mentira, os profetas estavam servindo ao diabo, a Baal, a Balaíns, a Astarote. E Deus, Ele começa a olhar e ver a terra, Ele fala: quem eu vou achar nesse momento? Eu preciso de alguém para fazer uma obra nesta terra. Eu preciso de alguém diferente, não como os outros que se prostituíram com deuses estranhos, não como os outros que caíram nos seus pecados, nos seus deleites, nas suas vontades da carne. Deus, Ele começa a olhar para a terra, e certo dia, Neemias estava na casa do rei ali, e os seus irmãos que também conseguiram fugir do cativeiro, que conseguiram fugir da opressão do inimigo, vai visitar Neemias. E Neemias ali, ele começa a perguntar para os seus irmãos: como está Jerusalém? Como está a cidade do Deus vivo? Como está a cidade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Neemias, ele tinha nascido depois do cativo, ele não nasceu quando ele estava em Jerusalém, ele nasceu depois, e ele não sabia como estava Jerusalém. Então ele pergunta para os seus irmãos que sabia como estava Jerusalém, e ele começa a falar: Neemias, Jerusalém está destruída, as portas estão tomadas a fogo. Neemias, tudo foi acabado, os muros estão derribados, não há mais alegria em Israel, não há mais alegria em Jerusalém. E naquele momento ali, meus irmãos, Neemias, ele contrite de coração, ele fica triste. Ele fica triste porque ele ouvia falar das obras que tinham em Jerusalém. Ele ouvia falar do povo que adorava o Deus vivo. Ele ouvia falar do povo que glorificava o Deus vivo. E ele começa a chorar, ele começa a prantear, ele começa a se humilhar. E ele começa a falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, nós pecamos contra Ti, nós falhamos contra Ti, Senhor, nós erramos contra Ti, meu Deus, tem misericórdia da nossa alma. Neemias começa a chorar, e de dia e de noite ele começa a orar, e a prantear na presença do Senhor. Ele começa a se derramar em lágrimas, meus irmãos, porque ele vê que aquilo que Deus tinha prometido estava sendo desfeito. E por quê? Por causa do pecado do homem.
Aquilo que Deus prometeu para o homem, o próprio homem não queria. Estava sendo desfeito, meus irmãos. E Neemias ali chorando, pranteando, lamentando. Ele começa a se arrepender ele mesmo. Ainda que ele não estava participando, mas ele começou a se arrepender. Ele falou: Senhor, nós pecamos contra Ti. Eu também pequei contra Ti, Senhor. A casa de Israel pecou contra Ti. Primeiro ponto que nós aprendemos nessa palavra: o arrependimento. Para Deus ouvir a minha oração, eu tenho que se arrepender dos meus pecados. Para Deus fazer uma obra na minha vida, eu tenho que se arrepender dos meus pecados. Para Deus fazer algo diferente na minha e na sua vida, nós devemos se arrepender, meus irmãos. Nós devemos se arrepender. E Neemias começou a se arrepender. E Deus, Ele é um Deus que ouve o arrependimento. E Deus é um Deus que ouve a um coração quebrantado, um coração contrito. Deus é um Deus que ouve um coração que se humilha na presença dEle, que larga os seus pecados. A Bíblia Sagrada vem nos dizer que se converter do Senhor e largar os seus pecados, alcançará a misericórdia. Aquele que se arrepende e larga os seus pecados, alcançará a misericórdia. E Neemias começou a se arrepender dos seus pecados. Neemias começou a falar: Senhor, pecamos, Senhor, falhamos, Senhor, transgredimos, Senhor, deixamos a Tua lei, Senhor, deixamos o Teu Espírito, Senhor, deixamos a Tua presença, e eu me coloco aqui, na Tua presença, Senhor, pedindo perdão. Deus, Ele olha para o coração de Neemias. Ele olha para o coração de Neemias. Ele olha para o coração de Neemias. Porque quando nós se arrependemos, a Bíblia Sagrada vem nos dizer que o Senhor ouve do céu, e Ele vem e desce e sara a nossa terra. E por que Ele sara a nossa terra? Primeiramente, Israel não estava dando mais fruto. Israel já não tinha mais a vida. Israel já não tinha mais Jesus lá dentro. O que acontece? Deus ouve do céu a oração de Neemias, purifica o coração de Neemias e sara a terra. E por que sara a terra? Porque a partir do momento que Jesus ele sara a terra, tem que ser plantada uma semente para dar fruto. Tem que ser plantada uma semente para dar fruto. Deus ele sarou a terra porque o povo se arrependeu. Agora Neemias tem que buscar a semente. Neemias tem que buscar a vida eterna. Ele se arrependeu, largou o seu pecado. Por isso que no livro de Salmos primeiro fala assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. Primeiramente, Neemias se arrependeu. Deus olha do céu e fala: eu quero fazer uma obra na tua vida, Neemias. Eu quero fazer algo diferente na tua vida, Neemias. Você se arrependeu, Neemias? Agora eu vou fazer uma obra na sua vida, mas vai meditar na minha palavra, vai meditar na minha lei, vai buscar a minha presença. Neemias começou a orar, começou a prantear, começou a jejuar, começou a buscar o Senhor. E depois de 3 meses, ele vai diante do rei. Depois de 3 meses buscando. Tem muitos que querem ser usados. Eu quero ser usado pelo Senhor.
eu quero ser usado no dom, eu quero ser usado nisso, eu quero ser usado naquilo. Mas peraí, Jesus ele falou: batei, batei, buscai, buscai, aquele que busca acha, aquele que pede recebe. Neemias não ia receber se ele não buscasse. E em Salmos 1, está falando: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se aceita no caminho dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Neemias vai buscar a minha presença para me te purificar. Neemias vai começar a meditar na minha palavra para me te usar. Neemias vai começar a buscar o meu reino. Larga os pecados, larga o mundo, e você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Larga as vontades deste mundo. O pecado é o que faz divisão entre Deus e homem. Larga os seus pecados. Jesus ele vai sarar a tua terra. Neemias ele começou a chorar, a buscar, a jejuar. Ele começou a levantar clamor na presença de Deus. E Deus queria fazer uma obra ali. Deus ia fazer uma obra naquele lugar. Deus quer fazer obra, mas tem que buscar. Deus quer fazer obra, mas tem que jejuar. Deus quer fazer obra, mas tem que consagrar. Deus quer fazer obra, mas Deus tem que orar. Deus quer fazer uma obra na tua vida, mas tem que se arrepender, largar os pecados, meditar na lei do Senhor, e a árvore vai começar a dar fruto dentro de você. A árvore vai começar a entrar dentro do seu coração, porque tu está meditando, tu está buscando, tu está se separando para o Senhor. E Neemias, ele fala: eis-me aqui, Senhor. O Senhor está buscando pessoas que falem: eis-me aqui. O Senhor está buscando pessoas que se coloquem na obra dEle, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Neemias: eis-me aqui, Senhor. Nós pecamos, nós falhamos. Depois de 3 meses de Neemias buscar, não está pensando que você vindo para o Senhor hoje, você vai ser usado amanhã, não. Tem que buscar, tem que se consagrar, tem que jejuar, tem que começar a ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E tudo que não provém de fé é pecado. Então Neemias ele se coloca diante do rei. Ele se coloca diante do rei triste. E logo o rei ele começa a perceber. Ele começa a olhar para Neemias e falar: por que teu semblante está triste? Por que o teu semblante, Neemias, está triste? Aí Neemias começa a explicar e começa a falar: meu rei, lá em Israel, a minha cidade, no sepulcro dos meus pais, a minha cidade está destruída, a minha cidade está acabada, a minha cidade está assolada. Rei, permita-me, se for do agrado ao Senhor, eu ir para a minha cidade, edificar os muros de Jerusalém. Permita eu sair daqui, ó rei, para ir para onde Deus tem o chamado na minha vida. Permita, ó rei, eu sair daqui para fazer aquilo que Deus colocou em meu coração.
E Deus, Ele começa a olhar para o coração de Neemias. E o rei, ele começa a olhar para Neemias e falar: ele começa a falar para Neemias: vai, Neemias, vai fazer aquilo que tu tem colocado em teu coração. Deus estava precisando de alguém para fazer a obra novamente. A obra de Deus estava se acabando na terra. Deus estava procurando pessoas que se colocassem na posição dele e falassem: eis-me aqui, fala, que o teu servo te ouve. Não foi diferente com Isaías. Isaías começa a olhar para o Senhor e falar: Senhor, meus lábios são impuros, eu estou no meio de uma geração impura. De repente o anjo desce e purifica os lábios de Isaías e fala: eu colocarei palavras na tua boca. O Senhor, Ele ouve aquele que está arrependido, tem que se converter, tem que largar o pecado. E aí o Senhor, Ele faz uma obra na vida do homem, na vida da mulher. Aí o Senhor faz uma obra na vida do homem, na vida da mulher. Aí Neemias, ele se coloca diante do rei. E o interessante, que o rei, ele ouviu Neemias e deixou Neemias ir. Só que tem um porém. Deus, Ele tem uma obra na nossa vida. Deus, Ele faz a obra na vida daquele que se arrepende, na vida daquele que se converte dos vossos maus caminhos. Mas tem um porém. O diabo, ele já está olhando para impedir a obra de Deus. O diabo, ele já está operando para impedir a obra que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Neemias fala com o rei. O que o rei faz? Vai, Jeremias, vai, Neemias. Aí Neemias pede mais algo para o rei. Fala assim: rei, me dá cartas, para que quando eu passar para o outro lado da cidade, eu possa passar tranquilamente. E o rei não só dá cartas, mas ele também dá cavaleiros para ir com Neemias. Quando nós fazemos a obra do Senhor, Jesus, ele não só abre o caminho, mas ele também envia anjos. A Bíblia Sagrada nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. O anjo do Senhor está acampando ao redor daqueles que o servem de dia e de noite. O rei permite Neemias sair do seu trabalho, sair daquilo que era natural, porque, primeiramente, no palácio do rei, tinha comida boa. No palácio do rei, tinha uma cama gostosa. No palácio do rei, tinha o deleite, tinha o descanso. Mas Jeremias, ele não olha nem para o descanso, ele não olha nem para aquele que tinha para comer, ele não olha nem para o que tinha para beber. Neemias, ele fala: não, a obra do Senhor é mais importante. A obra do Senhor é mais importante do que as coisas desse mundo. Neemias, ele fala: não, eu não quero saber de palácio, eu não quero saber de cama boa, eu vou me colocar na posição com Deus, eu vou me levantar, eu vou se arrepender, e eu creio que o Senhor vai me levar para o outro lado, para edificar os muros de Jerusalém. Neemias então, ele recebe as cartas do rei. Neemias recebe as cartas. Os cavaleiros estão indo com Neemias. O interessante, que Neemias, ele começa a olhar para a obra. Ele chega lá, chegando perto de Jerusalém, ele passa pelo bloqueio,
pelo impedimento, o Senhor dá a graça a ele, para ele passar pelo impedimento. O Senhor dá graça para Neemias passar. Quando Neemias passa, ele começa a ver toda a cidade destruída. A obra que Deus tinha feito estava assolada. A obra que Deus tinha feito em Israel estava se acabando. Mas mesmo que não tinha homens que eram capacitados para aquela obra, Neemias se colocou na presença do Deus vivo e falou: Senhor, leva-me até lá, e eu edificarei os muros de Jerusalém. Não tinha ninguém para fazer aquela obra. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Neemias se colocou, chegou lá em Israel e vê os muros todos destruídos, as portas queimadas a fogo. Mas como eu falei, o diabo, meus irmãos, a Bíblia Sagrada é bem clara, o diabo ele está andando ao derredor, buscando a quem possa tragar. Neemias chega na cidade, Sambalat ele ouve que Neemias queria reconstruir o muro. Ele ficou indignado, ele falou: não, isso não pode acontecer. O diabo, ele começa a se levantar na vida de Neemias. Você está pensando que quando você faz a obra de Deus, você vai ficar tranquilo? Você está pensando que quando você faz a obra de Deus, vai ser descanso, vai ser tranquilo? Você acha que não vai acontecer nada? Mas Jesus ele fala que o diabo, ele se levanta assim. O diabo se levanta contra a vida daqueles que faz a obra do Deus de dia e de noite. Neemias ele sai daquela cidade do rei e chega ali na cidade de Jerusalém, e ele começa a andar pelas madrugadas nas ruas, e ele vê pedras, ele vê destruição, destroço, ele vê que aquilo estava tudo acabado, mas ele tinha uma esperança, meu irmão. Ele tinha uma esperança que Deus tinha uma obra na vida dele. Ele tinha uma esperança que Deus poderia fazer aquela cidade ser reconstruída. Ele tinha uma esperança que a obra que o homem tinha parado com as mãos, Deus ia reconstruir. Não importa como, mas Deus ele ia reconstruir. Deus ele ia reconstruir. E quando ele chega lá, Sambalat ele começa a falar. Ele começa a zombar. Ele começa a escarnecer. Não, isso aí não vai dar certo não. Essa obra aí não vai dar certo não. O diabo, meus irmãos, ele faz isso, ele escarnece. Não vai dar certo a obra que Deus tem na sua vida. Não vai dar certo aquele planejamento que Deus fez para você fazer a obra dele, não vai dar certo. Mas Deus, ele é o Deus que dá livramento para o povo dele. Deus, ele é o Deus que dá livramento para o povo dele. Por isso que a Bíblia Sagrada, meus irmãos, é bem claro. Livro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está escrito assim. Capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A primeira coisa que Neemias faz é se humilhar, é se arrepender, é largar o seu pecado,
E a Bíblia vem nos dizer no versículo 8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No 9 ele faz assim: a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Quando Jesus ele vai orar com Pedro no monte, o que acontece? Jesus ele fala: Pedro, vamos lá para o monte orar. Pedro, ele sobe com Jesus. Jesus ele fala assim: ó, Pedro, vigia e ora. Eu vou orar, você fica vigiando e orando, porque a carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. O que acontece? Pedro ele cai no sono. Jesus ele volta e fala: Pedro, mas não 1 minuto. 1 minuto você não pode ficar no espírito, Pedro. 1 minuto, Pedro, você não pode ficar acordado. Jesus ele queria que Pedro ficasse aceso, queria que Pedro ficasse acordado. Por quê, meus irmãos? A nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é mais contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes, potestades, legiões no mundo espiritual. Jesus ele fala: Pedro, eu vou orar de novo, fica acordado, Pedro. E Pedro ele cai no sono novamente. O que está causando morte espiritual na vida de muitos hoje é os prazeres deste mundo, é os prazeres da carne. A carne é inimiga de Deus e de modo nenhum pode agradar o Altíssimo. O seu desejo de beber, de fumar, de se prostituir, de fazer as vontades desse mundo, não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Israel foi cativo porque estava na carne, não estava agradando a Deus. Deus queria que Israel voltasse. Israel não voltou, então Deus falou assim: vocês não voltam, mas eu escolho um profeta que está lá dentro. Eu escolho um que vai fazer uma grande obra. Escolho um que vai fazer uma grande obra em Jerusalém. Neemias passa a primeira prova. E qual foi a prova de Neemias? Sanbalate escarnecendo: não vai dar certo, não vai conseguir. O diabo começou a falar: não vai conseguir, Neemias, você não vai conseguir fazer essa obra. Você acha que você vai conseguir? Você não vai conseguir. E no versículo 9 de 1 Pedro 5,9 está escrito assim, ó: a qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Versículo 10 está escrito: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua glória eterna, depois de ter padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Neemias passou pelo processo aonde o diabo veio para tentar impedir a obra. Neemias falou: tu não vai conseguir aquilo que Deus colocou em meu coração. Neemias acreditava que ainda que estava tudo destruído, ainda que para os olhos humanos não tinha nada, estava tudo acabado, para os olhos humanos não tinha como aquela obra dar certo, mas Deus olha diferente do que o homem olha. Deus ele olha diferente. Deus ele olhou diferente, viu a fé
que estava dentro de Neemias. E Deus confirma no céu, porque tudo que é ligado no céu é ligado tudo que é ligado na terra é ligado no. Então, Deus, Ele vê a ligação na terra de Neemias, Ele liga no céu, e começa a falar: anjos do Senhor, se prepare, porque agora vai dar certo a obra que eu tenho para fazer na vida de Neemias. Vai dar certo. Vai dar certo a obra. Mas Deus está procurando pessoas que se colocam na posição. Deus está querendo pessoas que se colocam diante dEle e fala aqui: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo te ouve. E no capítulo 6, como eu li, Neemias, ele chega ali, no capítulo 6, está escrito assim, versículo 3: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra? Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias, Sambalate, ele chama Neemias, porque ele queria fazer o mal para Neemias. Mas Neemias falou assim: ó, eu não vou deixar essa obra. Neemias fala para o diabo: ó, eu não vou deixar essa obra. O diabo, ele está vindo, mas nós falamos: ó, nós não vamos deixar essa obra, nós não vamos parar, porque é maior do que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Maior é o que está conosco. Maior é o que está na minha vida e na tua vida, meu irmão. Maior é o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores. Por isso que a Bíblia Sagrada vem nos dizer: aquilo que o homem não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que os ouvidos não viu, são as coisas que Deus tem preparada para aqueles que o amam e guarda a sua palavra. Neemias reconstrói os muros, reedifica os muros, e Deus conclui a obra que Deus tinha na vida dele. Então o que nós aprendemos, meus irmãos? Que nós não devemos parar, nós não devemos desistir. O diabo, ele está investindo nesses últimos dias para a igreja parar de orar, para a igreja parar de fazer a obra, para a igreja parar de evangelizar, para a igreja parar de pregar o evangelho. Mas nós não vamos parar, porque cremos no Deus vivo que está na nossa frente. Nós vamos cumprir a obra, porque Ele é fiel para aperfeiçoar ela. Deus vai aperfeiçoar a obra. Louvado seja Deus. Para nós encerrarmos, meus irmãos, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, está escrito: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou uma obra para nós andar, mas nós temos que se colocar na posição. Nós temos que se colocar e falar: eis-me aqui, Senhor. Neemias, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é reconstruir as brechas que estavam no muro. E por que Neemias teve que reconstruir as brechas que estavam no muro? Porque o inimigo é mais fácil entrar por onde tem brecha. Porque pela porta
tinha soldado, pela porta tinha o exército, mas pela brecha ninguém fica olhando brecha. Então Jesus ele está falando: vigia, toma cuidado com as brechas que você está dando, porque o diabo ele não brinca. O diabo ele não vai aparecer na tua frente. O diabo ele vai vir pelo aquilo que você está fazendo, aquilo que é brecha, aquilo que você está deixando a se levar. É isso que o diabo ele vai fazer. Por isso, meus irmãos, vamos cumprir a obra de Deus. Não podemos parar, não podemos deixar a obra, não podemos deixar o diabo querer impedir a obra. Temos que resistir, temos que buscar mais, temos que se fortalecer no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos se fortalecer no Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos se entregar para o Senhor, meus irmãos. Vamos se arrepender. Vamos deixar o nosso pecado. Vamos deixar para fazer a obra de Deus. Temos que largar o mundo. Temos que largar os desejos desse mundo, meus irmãos. Naquele dia Jesus ele falou: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Jesus ele vai falar para aqueles que não obedeceram a palavra: afastem de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E Jesus conheceu quem? Aqueles que ouviram a tua palavra. Aqueles que ouviram a tua palavra. Vamos ouvir mais a palavra do Senhor, meus. Temos que orar mais, ler mais Bíblia, jejuar mais, consagrar mais, buscar mais, fazer a obra mais. Não podemos desistir, o mundo está acabando, mas a igreja ela não pode parar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos estar encerrando o culto, né? Glória a Deus.